Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos! Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, que é a Vlaudiane Barros. Vlau, bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. É um prazer. A gente está bem animado, vai ser muito bom. Então, essa semana nós vamos conversar sobre Alma 36 a 38, né? E o título é Confiar em Deus para que vivas. E a gente vai ver aí, então, a carta, né? Quer dizer, carta não. A gente tá falando de carta, né, Lele? Agora me ficou na cabeça. Mas, na verdade, o que a Alma está pregando os mandamentos aos seus filhos, Elamã e Siblom. E eu fiquei pensando quão importante, tudo que está no livro de Mórmon é por um propósito, né? Foi escolhido para estar aqui. E quão importante foi essas coisas que foram faladas, né? Porque ele ensinou muitas coisas e a gente vai ver aqui, então estamos bem animadas. Mas antes da gente entrar realmente nos assuntos, vamos conhecer um pouquinho da Val. A Val está aqui nos Estados Unidos faz uns 4 meses, você mudou para cá, né, Val? Isso. Veio do Maranhão. E a Val é pediatra. Fala um pouquinho mais de você para nós, sua família. Bom, antes de falar de mim, eu gostaria de dizer que eu sou fã. Gente, vocês não sabem, vocês convidaram uma fã hoje. Porque sempre assisti, na verdade assistia mais que ouvia, né, pelo canal do YouTube. E adorei, sempre tem ótimos insights, vocês falam que é uma complementação, mas que complementação abençoada, viu? Então, primeiramente, eu gostaria de, em nome de todas as pessoas que assistem, agradecer. E agradecer a meu amigo que me apresentou vocês, que é o Yahi. Yahi! Estamos aqui. De Imperatriz, no Maranhão. Assim, super fã de vocês também. O Yahi, meu amigo. Bom, eu sou a Vlaudiane, mas todos me chamam de Vlau, que é mais fácil. Sou de Imperatriz, no Maranhão. Estou aqui há 4 meses, como Laís falou. Conheci a igreja quando eu tinha 18 anos de idade. Então, os missionários foram procurar uma pessoa que era inativa e me encontraram numa casa que era a casa dos meus tios. Fui a menina do interior que foi para a cidade um pouco maior estudar para poder entrar na faculdade. Então, era eu lá na casa dos meus tios, os missionários bateram e me acharam. E desde então, minha vida mudou muito, né? Assim, eu digo para as pessoas que eu sou uma nova pessoa por conta do Evangelho. E conheci o meu marido, o amor da minha vida, o Mário. Laís conhece. O Mário, temos uma filha que é Malu, de 6 anos. E somos selados há 12 anos no Templo do Recife. E essa sou eu. Minha formação eu sou pediatra. Tenho 10 anos de experiência em pediatria. Trabalhei em várias áreas dentro da pediatria, mas a área que eu mais amo de paixão é uma área chamada perinatologia, que é quando os bebês nascem. O bebê nasceu, estamos lá para receber esse pequeno ser. Estamos ali muito próximos do véu. Eu sempre falo isso para as pessoas que entendem um pouco, né, sobre essa nossa crença. E é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que legal, muito bem-vinda. E para você, quando você recebeu assim os missionários, como é que foi assim essa conversa com eles? Logo você já acreditou? Como é que foi assim a sua conversão? Cara, eu sempre acho que eu fui muito tranquila, porque os missionários me acharam e eles compartilharam o evangelho. Eu lembro que eu estava só em casa, então tem uma regra, né, que não pode entrar, ficar ali junto com uma moça, mas ficamos fora de casa e aí eles compartilharam o evangelho de cara, me falaram da primeira visão. E eu lembro que eu falei assim para eles, tem certeza? É isso mesmo? E eles já foram ousados em me convidar para poder fazer a oração e perguntar por mim mesma, e eu fiz. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, li a escritura que foi designada para que eu pudesse ler, não sabia orar, então eu só perguntei, Deus é isso mesmo? É verdade? E eu lembro que eu sentia assim uma calma, uma tranquilidade que hoje eu interpreto como paz. Então essa foi a minha resposta. Estamos aí até hoje. Uau, que legal. Você é uma daquelas que é eleita, né? Foi os missionários oraram por você, já estava lá Já fez prontinha. oração no mesmo dia, já. Muito bacana.
E eu acho legal que os capítulos que a gente vai falar hoje é sobre, né, justamente a Alma falando com os filhos dele. A gente tem aqui uma pediatra. Maravilha. Tudo bem que eles não eram tão pequenos, mas, né, você entende da educação. Os nossos filhos sempre vão ser bebezinhos pra gente, né? Verdade. Tá aqui a Carol, né? Meu filho se formou ontem e veio aquele filme, assim, dele entrando na escolinha. No primeiro dia, eu tava até falando para as meninas, né? E agora ele vai pra missão, e daí é o próximo passo. Falei, aí vai ser a grande realização. E depois vai casar, né? Aliás, quando lançar, será que ele já não vai estar na missão? 29 de Pois julho é. a 4 de agosto. Bom, o né? aniversário dele é uma semana antes, então tá bom. vamos estar no processo, mas que legal, né? Como a gente vai crescendo no Evangelho, tem essa oportunidade que a gente vai ver hoje, né? De poder de se arrepender, de ter, para quem teve, né, os pais no Evangelho, de ter aconselhado, como a gente vai ver que a Alma que aconselhou os filhos, e quem não teve, que vai ter a oportunidade de aconselhar alguém de alguma forma, né? Não precisa ser pai. Às vezes Ser aconselhado por... às vezes eu sinto que um líder, às vezes, talvez traga muito mais influência para os meus filhos de alguma coisa, às vezes do que a gente, né? Às vezes a gente vai falar, a gente vai, né, dar o nosso testemunho aqui, e eu acho que a gente tem que fazer, mas às vezes vem uma pessoa de fora que fala, que parece que toca, né? E é assim que é o espírito, né, às vezes, mas que bom que a gente tem esse progresso na vida. É importante aqui esses capítulos da mocidade aqui que nós vamos estudar, né? Com certeza. E nós como pais, mães, né? Como você falou, pessoas que têm grande influência na vida. Às vezes um avô, né? Uma avó que criam, né, o seu neto como se fosse um filho ali e tal. Quão importante a gente compartilhar a nossa conversão, né? O nosso testemunho, as verdades que a gente sabe do nosso coração, que, né, as coisas são verdadeiras do Evangelho. Porque isso vai deixar marca indelével no coração dos nossos filhos, né? O Espírito deixa, mas se a gente testificando, o Espírito vem e confirma no coração deles. Eu estava pensando muito sobre isso e aqui é muito como um espelho, a gente meio que fala para nós mesmas, né? E eu sinto que também quem nos ouve, nos assiste, sente da mesma maneira. Eu estava pensando, né, assim, uma pequena súplica no meu coração quando eu li, Senhor, que eu tenha esses momentos com os meus filhos, que eu possa deixar para eles realmente meu testemunho, que se dessa vida eu me for, eles saibam que Cristo é minha rocha, que realmente eu sei que Ele vive, nós somos criados por um Pai, enfim, e o meu testemunho sobre as coisas do Evangelho, né? E a gente vai ver aqui então a Alma falando a Elamã, contando sobre a conversão dele, né, Val? E a gente estava meio que conversando sobre isso, ele contando o que aconteceu, né, que o anjo apareceu para ele, e olha que legal também um pai contar das suas dificuldades, né, dos seus defeitos, das suas fraquezas para um filho. Quão importante a gente mostrar isso para os nossos filhos também, né? Fico imaginando você, né, Val, como pediatra, sabe, do lado da criança, quão importante a criança também se sentir acolhida, Valorizada. se sentir ensinada e se valorizada. Também, né? É isso mesmo. Eu acho que Alma, ele valorizou muito os filhos nesse momento que ele teve. Eu acho que não é que a Alma estava indo embora, né? Mas ele estava vendo uma situação muito crítica como líder de um povo que não estava seguindo o que se espera que o Senhor pediu para todo mundo seguir. Então, eu acho que a Alma estava, de certa forma, em uma fase de crise. E aí ele se concentrou em sua própria família, ensinar a eles o que era mais importante. E dentro do que é mais importante, ele compartilhou a conversão que ele teve, né? Das escrituras, acho que o que eu mais gostei, eu gostaria que nós pudéssemos ler Alma 36, 10 a 14 e depois 17 a 20, pode ser? Então, eu vou começar. Versículo 10. E aconteceu que caí por terra, e pelo espaço de 3 dias e 3 noites não pude abrir a boca nem fazer uso das pernas e dos braços. Ele falando da experiência de ver o anjo depois de estar ali perseguindo a igreja. E o anjo falou-me mais coisas que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi, porque quando ouvi as palavras, a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus, fui tomado de grande medo e espanto, tremendo ser destruído e caí por terra, nada mais ouvindo. Mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados.
Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra meu Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Sim, e que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levara à destruição. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades, que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Olha que sentimento, né? Assim. E aí eu vou continuar no 17, a gente vai até o 20. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: Ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores, sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei, sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Que sentimento, assim, é como se ele saísse do mais profundo pesar ali para a luz por conta de Jesus Cristo, né? Quando ele se lembrou, a simples lembrança de Jesus Cristo o ajudou. E eu fiquei pensando, como é que Jesus Cristo ele nos ajuda a sair desse lugar assim tão profundo? Como vocês se sentem com relação a isso, a Jesus Cristo nesse processo? É realmente eu sinto exatamente isso, né? Uma luz na escuridão, quando você consegue compreender que o Senhor perdoa ou que o Senhor te entende, que Ele te ama, independente de tudo, é uma paz, né? Como ele falou, é inexplicável. Você saber que o Senhor te ama a ponto de você conseguir também se perdoar, se esquecer, né? Esquecer do que você está passando. Ele estava sofrendo tanto que ele não sabia mais o que fazer e, né, naquele momento ele pediu ajuda e na hora ele já não lembrou mais de tudo que ele... Não, de tudo, não que ele não lembrou, né, mas ele não sentia mais essa mesma dor do pecado que ele tinha cometido até ali, né? Uhum. Então, sentir o amor de Deus, né? Eu gosto que só Cristo, assim, nos resgata. Às vezes a gente pensa que não tem mais saída. Você fala, nossa, como que eu vou conseguir isso? Você não vê a luz, né? Mas, de repente, as coisas acontecem. Você fala, nossa, pelo Senhor tudo se encaixou, tudo foi para caminho ABC. E é impressionante o poder de Deus quando a gente se humilha, né? E o que eu mais gostei aqui, né, no começo, que ele fala, meu filho, ouve minhas palavras, pois juro-te que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. E não tem outro modo da gente prosperar se não for pelo Evangelho de Cristo, né? Então, a riqueza, né, ser rico é diferente de ser próspero. A prosperidade engloba todos os âmbitos da nossa vida, né? Tanto física, espiritual, familiar, né, os relacionamentos, tudo. E tem pessoas muito ricas, com muito dinheiro, mas não são prósperas. Uhum. E ele já estava dando, né, falando assim, filhos, para vocês terem essa prosperidade, que é a felicidade, né, em todos os âmbitos, claro que todo mundo vai passar pelas dificuldades. E eu acho que, inclusive, ele falou isso, né? Aprenda com meus erros para que vocês não precisem passar por esse fel da amargura. Olha, por 3 dias eu sofri, né? Vocês não precisam passar por isso. E é mais ou menos a escritura também que Cristo fala, né? Sofrimento que eu fiz com que o mais grandioso de todos não tivesse de beber da taça amarga, mas glória seja feita ao Pai. Então, Cristo também sofreu por nós, né? E às vezes a gente vai passar por essas dificuldades, a gente vai precisar sofrer, ou às vezes não. Então, às vezes outras pessoas vão causar esse sofrimento na gente, né? Mas a gente não pode se permitir, a gente já falou isso várias vezes, de não ficar nesse sofrimento, da gente sentir a dor e trabalhar para que isso torne uma fortaleza para nós, para que isso nos edifique. E eu acho linda, assim, essa conversa que a Alma teve, como que você falou, né? E que é só por Cristo mesmo que faz essa mudança nas pessoas. A gente estava até vindo no caminho, eu fiquei pensando, né?
quando a gente vê essas histórias de pessoas em presídios ou pessoas com muitos vícios, né? Quando eles têm essa mudança, que eles conseguem, eles falam sobre Cristo, né? Essas mudanças radicais, né? E a gente que está tentando no caminho, né? Que a gente está no caminho, claro, que vamos ter mudanças, né? Mas só por Cristo, né? Ele vai fazer da gente sair de um degrauzinho, mesmo que seja mínimo, né? O progresso exige Cristo. Tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar, quando fui convidada e eu vi a imagem, eu lembrei também de uma outra imagem capa, né, da semana. Eu lembrei também de uma outra imagem que eu adoro, que é de um artista chamado Young-Sung Kim. Eu estava pensando nele agora. Exato. Agora. O nome da arte é A Mão de Deus. E assim, é exatamente isso que aconteceu com Alma. Ele foi resgatado ali nas profundezas do oceano pelo Salvador Jesus Cristo. E assim, às vezes a gente pode pensar, mas eu não cometi nada grave como Alma. Tipo, eu não perseguei a igreja, não matei ninguém no sentido espiritual, né? Levei muitas pessoas a desconhecerem Deus e tal. Mas muitas vezes a gente se coloca nesse lugar por outros motivos. Esse lugar escuro, esse lugar solitário. Então, por exemplo, doenças emocionais pode nos levar a uma situação como essa. O luto. Imagina você perder alguém que você ama muito. Você se vê, às vezes, numa situação tão ali profunda no oceano, ou você querer alguma coisa e por acaso não dá certo, aquela coisa te machucar, qualquer coisa que te machuque, que te paralise de alguma maneira. Então, quando eu estava lendo, é engraçado, porque realmente as escrituras é ali a Rona, acho que a gente vai falar sobre isso hoje, porque elas mudam de acordo com nossas circunstâncias, o significado. Então, eu lembrei que eu deveria compartilhar algo pessoal meu, assim como vocês já sabem alguma coisa da minha vida. Mas eu tenho depressão há algum tempo. E assim, esse lugar de alma para mim é muito familiar mesmo. Essa situação, e eu gostaria até de, mais uma vez, falar só uns trechos. Não pude abrir a boca e nem fazer uso das pernas e dos braços. No versículo 10 é uma coisa física, muitas vezes, para mim, né? Falando da minha experiência. Fui tomado de grande medo e espanto, no versículo 11. No 12, minha alma estava atribulada. No 13, lembrei-me de todos os meus pecados. Não que as pessoas com doenças emocionais tenham pecados, mas vem sentimentos de não sou boa o suficiente. Ai, tudo pensa negativo. Só fiz errado na vida, não sei criar meus filhos, não sei cuidar de nada, ou não tenho sucesso em minha profissão, coisas ruins sobre você mesmo, você acaba pensando. E aí, ao mesmo tempo, eu testifico que a alma estava falando a verdade aqui, porque quando eu me vi nesse lugar, e isso já aconteceu algumas vezes, sempre que lembrei de Cristo, eu saí de lá. Então, assim, sempre que lembrei de Cristo, Ele com a mão a mão de Deus ali, Ele me tirou daquele lugar. E quando você estiver numa situação, eu falando para vocês, mas se vocês se encontrarem numa situação que paralisa você de alguma maneira, que te deixa no fundo de um oceano escuro, não se esqueça de lembrar de Jesus Cristo, porque Ele é a única pessoa que vai te tirar de lá. Mas não é só Ele, claro, Ele muitas vezes vai tirar de lá para te direcionar para outro lugar. Às vezes para te direcionar para conversar com a Ana, olha, ela vai te ajudar com palavras. Ou muitas vezes aconteceu comigo dele me tirar e me direcionar para terapia. E me colocar num lugar ali que eu me sentia confiante para poder me expressar, falar o que sinto, ou me direcionava para o meu marido, olha, você precisa conversar com ele sobre o que está acontecendo. Então, o Salvador, ele nos ajuda. Esse é o fato. Eu sou muito grata por saber disso, mesmo na dor. E eu lembrei também, ele tem eu nunca sei falar como que é Young-Sung. Eu nunca sei, o Kim, o sobrenome dele é mais fácil. Ele tem uma outra pintura também, tem essa que é uma bem clássica, né, que você vê Jesus Cristo, né, te resgatando, assim, a visão
do quadro, né? E tem uma outra que é uma pintura no fundo do oceano mesmo, e Jesus Cristo tá segurando alguém no colo e ele tá nadando para cima. E eu gosto muito dessa também, acho que eu já compartilhei no nosso Instagram algumas vezes, porque às vezes é aquela mão que estende, mas às vezes ele nada até o fundo do oceano, até o fundo que você estiver, e ele vem e te resgata. E assim, eu não tenho muita experiência com nadar no oceano, mas pelo que eu entendo, quanto mais fundo você vai, mais pressão você tem no teu corpo e mais difícil fica para você subir, né? Então eu fico imaginando, nossa, a força que Cristo tem que ter para, né, não só o corpo dele, mas, né, carregando uma pessoa assim. E é legal que você fez essa analogia, porque o oceano é dos mistérios maiores que o homem nunca descobriu, né? O próprio Elon Musk mandou lá um foguete, ó, mandou um submarino e morreram todas as pessoas que foram para lá. E nunca se sabe o que tem lá no fundo do oceano, né? É uma das coisas que o homem ainda não sabe, mas o poder do Senhor, né? De colocar essa analogia com o mar, no oceano, de resgatar, porque lá é fundo, é solitário, é frio, né? Se você não está com a roupa própria, você não sobrevive. E o Senhor, Ele tem poder porque Ele criou todas essas coisas, né? Ele sabe de cada um, do íntimo de cada um. E que lindo, obrigada por você se abrir assim e mostrar, né? Porque eu acho que quando a pessoa se abre, ela mostra humildade e outras pessoas se conectam, né? Mostram que todos nós aqui estamos passando por dificuldades de alguma forma, e o Senhor, Ele tem o poder de transformar, né? De tornar essa fraqueza uma fortaleza nas nossas vidas. E isso me lembra também, eu tive uma experiência recentemente no templo. Estou passando por várias coisas, né, pessoais, assim como todo mundo, e tenho tentado ir muito ao templo para orar muito e sentir aquela paz, né, que todos desejamos. E na sala celestial eu eu só peguei, né, as escrituras e abri, e daí caiu naquela famosa, eu fiquei tipo, legal, né, tipo, não haha, mas eu fiquei tipo, nossa, era o que eu precisava ouvir. E disso tudo que você está falando de depressão, às vezes de pecado, tanto nosso quanto outros, quanto os pecados dos outros que nos afetam, essas dores emocionais que nós temos. Doutrina e Convênios 122 é assim o melhor capítulo ever da história da vida. Para quem não lembra, que é quando o Joseph Smith tá na prisão, né? E ele tá, pô, Pai Celestial, você esqueceu de mim? Onde que você tá? Né? E ele tá orando, acho que é desde o 121, se eu não me engano, que ele começa a oração. E daí na sessão 122 vem a resposta. Quer dizer, a resposta já veio no 121, mas no 122 continua a resposta. E eu vou ler só uma parte, porque a minha vontade, na verdade, seria ler a sessão inteira para vocês, mas o versículo 7 começa assim. Ele está dando vários exemplos para Joseph Smith de coisas ruins que poderiam acontecer com ele, né? E ele fala, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. No versículo 8, o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Né? Então, engraçado que eu acho que a gente nem estava planejando falar tanto sobre isso, né? Mas o Espírito, né, ele vai guiando, conduziu a conversa, mas
Porque é uma preparação para todo mundo que ouve isso, né? A gente tem que estar preparado porque as mandíbulas vão tentar nos tragar. A gente tem falado muito sobre a nossa guerra espiritual. Então, Que é muito atual. Que é muito atual. Eu lembro que eu estava servindo com uma querida lá nas moças e ela falava assim, gente, se eu pudesse ser uma abelhinha para entrar no cérebro dessas jovens ou colocar alguma coisa e falar essas coisas, né? Lembra-te, não vale a pena, fica no evangelho, né? Ela falou, como eu poderia? Eu lembro, acho que ela ficou um tempo fora, né, do evangelho, então ela falou, eu não quero que ninguém passe por isso, eu quero que as pessoas vão em frente, prossigam. E é mais ou menos isso, né, que a gente está vendo aqui, que a Alma está tentando falar para os filhos dele, e que você leu lindamente, né, o testemunho de Joseph, que arrepia, né, só de ler essas palavras, são tão fortes, penetram a alma mesmo, né. Eu acho que às vezes a gente tem esses momentos também de tipo, quando a gente está passando por alguma provação, né, de ficar pensando, Deus, por que eu? Né, por que eu? E essa escritura é tipo, por que não você? Né? O filho do homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Então, se o próprio Cristo teve que passar por tudo que ele passou, por que a gente não vai passar? A gente não é melhor do que Cristo. Se ele passou, a gente vai passar e talvez até por situações mais extremas que causam, né? Mas por ele ter passado por tudo isso, é ele que sabe como nos resgatar. Né? E é aquilo que você falou, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de uma escritura, que nem aconteceu comigo no templo, né? Que eu só simplesmente abri a escritura e era o que eu precisava ler naquele dia. Uma coisa que, desculpa, que lembrei aqui enquanto você falava, é que é nesses momentos mesmo que você se conecta com Jesus Cristo, com o irmão que todos nós temos, né? E é nesse momento que nós entendemos ele já nos entende, mas nós entendemos um pouco mais, nos conectamos de uma maneira diferente. Infelizmente é na provação, podia ser só na alegria. Não, mas é na provação ali, na dor, que a gente se conecta com o Salvador, mais ainda, se permitirmos. Eu já tive fases assim na minha vida, antes de casar e ter filhos, que eu falava, ai Senhor, eu tô me sentindo tão distante de Ti, me dá uma dificuldade, porque eu sei que desse jeito eu vou estar próxima de Ti. Nunca mais eu falei isso. Não precisei, Ele mandou. Vida, né? Tô brincando. Mas é bem isso, né? Se você tiver... Sabe nada, Sabe fica nada, aí. Fica tranquilinha, Fica tá tranquilinha vindo. que vai vir tudo. Vai vir as ondas lá. E é lindo também esse simbolismo da gente estar debaixo da água, sendo resgatado por Cristo, porque daí a gente sai da água e dá aquele simbolismo de nascer de novo, né? Do batismo, de vida nova. E Jesus Cristo pode tirar a gente do fundo do poço e nos sermos melhores pessoas, diferentes pessoas, termos uma perspectiva... Novas criaturas em Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. E como Ele pode realmente, como a Val leu, acho que foi no 17, né? Não, no 20, que Cristo transforma em alegria. A tristeza Ele vai transformar. Você acha que é a maior tristeza do mundo, que não tem, é infinito essa tristeza. Esse lugar, ele pode ser substituído por uma alegria, graças a Cristo. E mesmo aquela falta, falta de coragem, ou falta de força física, aquilo ali, a Alma disse, ele disse, meus membros recobraram as forças, e levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Então, mesmo quando você acha que não consigo nem arrumar meu quarto, não consigo fazer coisas pela minha família ou o meu trabalho, essa força o Senhor vai te dar, com certeza. Basta a gente confiar nele, né? Eu gosto nessa parte do Vem e Segue-me, que está falando, né, Jesus Cristo substitui a tristeza pela alegria, que ele fala assim, às vezes as pessoas têm medo de se arrepender porque veem o arrependimento como um castigo doloroso para o pecado.
o que você acha que a alma diria a respeito disso, né? E a gente lendo assim, né? Ele fala que ele foi tomado de grande espanto, parecia que ele estava... E eu não sei, eu sou muito... Todas as vezes na minha vida, eu nunca cometi assim nenhum pecadão. Mas às vezes que eu tive que ir falar com o bispo sobre alguma coisa, gente, olha, eu passo assim semanas... não consigo dormir, eu fico assim, tipo, tendo ânsia de vômito, eu fico, ai, meu assim, tipo, é horrível. Eu imagino que seja um estado assim, sabe, de desespero, e daí você tá lá na cadeira, sentada, esperando, né, pro horário com o bispo, daí você fica nervosa, e assim que você fala com o bispo, e eu fiquei sofrendo, tipo, antecipadamente. Sabe, mas é necessário a gente passar por esse sofrimento, né, na nossa mente, essa angústia, porque mostra o quanto também a gente está arrependido, mas o sentimento de paz depois é tão libertador, né? Eu lembro especificamente desses sentimentos assim, antes de eu ir para a missão, porque eu sempre escutava histórias de missionários que daí iam para a missão e daí depois não aguentavam o tormento emocional que certos pecados na vida deles, que eles não tinham falado, confessado, né? E daí eles acabam voltando antes para a missão, para confessar, e daí acabam não podendo voltar para a missão. E eu acho que esse era um dos meus maiores medos. Então eu tava assim, tipo, eu lembrava de uma coisinha pequenininha quando eu tinha 7 anos. Eu ia lá, bispo, eu joguei o brinquedo daquele menino no vaso sanitário. Sabe, eu tava tão preocupada porque eu não queria que isso... Então, acho que eu tava até confessando até demais. Ana, pode... Ele tipo, Ana, calma. Mas você falou do bispo, e o bispo, ele realmente é como se fosse Jesus Cristo. Ele tá aqui representando. Então, ele não quer que você tenha medo de falar com ele quer que você confie, né? Tire essas dores. Aqui no 25, se a gente pudesse ler rapidinho, eu gostei bastante. Fala assim: e agora eis que meu filho, o Senhor me concede imensa alegria com o fruto de meus labores. Eu gostei que, assim, a alma, ele passou por esse processo e depois disso ele podia só ficar na dele, fazendo bem, né, para as pessoas. Não, ele se tornou um profeta, ele quis servir o Senhor, ele quis fazer labores. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo para o Senhor, né, com as bênçãos que ele tem me dado, o que eu quero fazer para mostrar meu amor por ele, como eu posso servi-lo mais, né? E a gente sabe que é servindo o próximo, né? Sim, e vocês já fazem aqui. Muito. A gente sempre pensa em mais coisas que a gente podia estar fazendo. Nunca. Mas me lembrou de Corior, que a gente falou, né, 2 episódios atrás, que ele passou por exatamente isso, né? Ele não se arrependeu o suficiente para pedir ele mesmo, né, para o Senhor poder livrar dele da mudez, né? E esse tormento aí, ele não sentiu o suficiente para ele chegar a esse ponto de pedir o perdão, né? E ao mesmo tempo, o nosso bispo, ele quer tanto te ver bem, ele quer tanto te ver livre do seu pecado, né? Que você tenha alegria, como fala nas Escrituras, que é, assim, é incrível o quanto acontece depois a gente falar com o bispo, né? Sim. O alívio que a gente sente, a paz que a gente sente e a confiança que a gente sente naquele líder. É verdade. Né? Até hoje, assim, eu lembro de algumas conversas com um bispo meu, que eu tenho muito carinho, mas que eu falo, ele me ajudou tanto. Por que eu não tinha feito isso antes? Por que eu não falei com ele antes? Por que eu demorei para falar? Eu poderia estar sendo curada antes, e eu demorei. Pra quê? Só pra você sofrer mais. Só pra sofrer mais. Que bom que você falou. Que bom. Né? Então, quantas pessoas nunca falam? Exatamente. Né? Então, aproveitando para ilustrar no 21, sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram as minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria. A gente sente isso, né? Também já pessoalmente senti isso. E assim, a experiência, pelo menos, que eu conto é assim, de falar com o bispo sobre uma coisa, né, considerado pequeno, em que o processo de arrependimento foi
tecnicamente rápido, né? Então eu não imagino também como deve ser difícil para outras pessoas que sabem que cometeram um pecado em que o processo de arrependimento vai ser longo, que você tem que ficar talvez de provação por 1 ano, né? E deve ser uma dor, a minha dor foi muito assim, pequena, comparado a pessoas que têm que passar por esse processo longo de 1 ano. Sei que, acho que quando você, não é excomungado, é um antes, desassociado, não é? Você acho que não pode nem fazer oração ou falar aos domingos na igreja. Então você tem que, não pode prestar testemunho, você tem que só ir para a igreja, ficar sentadinho ouvindo. Então assim, deve ser muito difícil. Que força a pessoa tem que ter também, né? Para poder estar nessa situação, mesmo se alguém pede para você orar e você ter que negar, né? Você passa por uma situação desconfortável. Fica envergonhado. Tem uma coisa que meu cunhado Marcelo fala sobre, quando ele falou para mim sobre questão de arrependimento e tal. Então, numa situação como essa, né, que você citou, ele me fez ver de uma outra forma. Que bom que você pode fazer isso agora. Porque, por mais que seja doloroso, humano, mas que bom que você consegue fazer isso agora. Porque você chegar na presença do Pai com isso vai ser muito mais difícil, né? Então, graças ao Senhor que é possível. E uma coisa que eu gostei muito de ler no Manual dos Jovens, ele diz, no Manual Força dos Jovens, né? O arrependimento não é o castigo para o pecado. É a maneira pela qual o Salvador nos liberta do pecado. Arrepender-se significa mudar, afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Significa melhorar e receber perdão. Esse tipo de mudança não é um evento único, é um processo contínuo. Então, 1 ano é um processo que precisa ser passado, mas que bom que dá para enfrentar aqui, né? Enquanto estamos vivos, né? Enquanto temos tempo. E o tempo, como o tempo ele muda a gente, né? Quando às vezes a gente, com crianças, você, né, sabe bem também, todas nós aqui, né, que as crianças são imediatistas, né, às vezes elas não aprendem rápido, assim, você fala, castigo aqui, elas não têm essa noção, e às vezes precisa passar por várias vezes, por muitas repetições para elas conseguirem entender, e eu acho que o processo nosso espiritual, às vezes, é assim também, às vezes a gente precisa passar várias vezes, infelizmente, para a gente poder mudar, né, às vezes a gente vai passar, às vezes, pelos mesmos erros que a gente erra, porque a gente está tentando até o Senhor, até a gente mudar o nosso coração, né? E isso é verdade, quando a gente muda, né? Quando o tempo ajuda, às vezes, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Então, por isso que acho que a gente está aqui estudando, para a gente não precisar talvez passar por esse 1 ano. Se a gente continuar todos os dias um pouco, a gente vai se arrepender diariamente, né? E fala que isso, que é o arrependimento é a maior bênção diária que a gente pode ter. Eu queria ler uma escritura que está no próximo capítulo, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, das coisas pequenas e simples que ajudam a gente a seguir esse caminho. Que é Alma 37:6, que aqui a Alma continua falando, né, para o seu filho, Elamã, sobre os registros e sobre cada coisinha. E no 6 ele fala, ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Então, nosso arrependimento pode ser pouco a pouco, mas eventualmente ele vai trazer muita clareza, muita paz. E aqui a escritura que a Laís leu, né, do tão belo e doce como foi a minha alegria, né? Então, se você se encontra nessa situação que você sabe que você está voltando para a igreja, né? E você sabe que você vai ter que ter uma conversa com o bispo e está com medo das possíveis consequências, só vai, enfrenta, pede ajuda ao Pai Celestial, que vai ser tão doce depois. Eu já conheço algumas pessoas que passaram pelos 2 processos. Um eu conheço pela desassociação e outros que eu conheci pela excomunhão. E é tão incrível, assim, e algo que até uma das nossas seguidoras falou com a gente recentemente, falou, as pessoas precisam saber como é importante o processo da excomunhão.
Ela falou, para mim mudou a minha vida. Para mim foi essencial eu passar por esse processo para eu me arrepender e conhecer o amor de Deus de novo. Então, assim, foi algo que ela até fala, eu queria que as pessoas falassem mais sobre isso, que é um processo que não é para te afastar de Deus, é para te trazer mais perto dele. Então, é algo que precisa ser ensinado, que as pessoas não normalizar, claro, a gente não quer que todos, né, cometam pecado para vocês, enfim, mas ao mesmo tempo que eles entendam que esse processo é necessário para te trazer de volta a Deus, te trazer de volta para Ele. E ao mesmo tempo da gente não julgar essas pessoas que estão passando por isso, porque elas estão fortes ali, elas estão passando por isso, se elas estão vindo para a igreja, que maravilhoso, que ótimo que ela está passando por isso com a gente e não sozinha. Né? Então, é algo que, assim, que a gente aos pode ser uma poucos. luz na vida delas, né? Um conforto nesse momento. E às vezes elas estão se apoiando muito mais no Evangelho que muitas pessoas que estão lá. Estão muito mais próximas de Cristo, né? E a gente tem a oportunidade de testemunhar realmente a expiação de Cristo, né? Real na vida das pessoas, quando a gente vê, né? Ou quando a gente passa pelo processo de arrependimento mesmo, porque a gente estava falando disso, né? Pecadão, pecadinho, mas o processo é o mesmo, assim, como eu posso dizer, o tempo pode ser diferente, mas o processo é o mesmo, é sentir essa tristeza, é realmente ter o desejo de melhorar, de restituir, né? De pedir perdão, de não fazer de novo. É o mesmo processo. Pode ser tempos, né? Períodos diferentes, né? Mas todos nós estamos indo à igreja, nos ajudando ali. É por isso que é importante a gente estar com os santos, né? Estudando as escrituras para a gente poder voltar à presença do nosso Pai, que é exatamente o que você falou. Eu sinto muito isso também, Lelê. Eu fico pensando assim, aquela coisa, claro que a pessoa não chutou de propósito, mas às vezes a gente brinca, né? Ah, chutou o balde, não quero chutar muito longe, porque daí eu vou ter que ir mais longe buscar. É bem isso, Desculpa, eu não quero parecer aqui que eu tô querendo dizer que a pessoa quis chutar o balde, não é isso, gente. Eu realmente sei, o processo de arrependimento é real, nós somos falhos, temos fraquezas, né? Mas eu digo assim, é o período, né, de cada um buscar o seu balde, e é necessário esse período, porque essa volta, essa peregrinação, ela é importante. Né? Eu acho que todos nós já passamos por alguma coisa aqui que nós temos que foi importante, deu aquela, que nem você falou, retomou o sentido de Cristo, da expiação na nossa vida real. E quão bom a gente passar isso para as próximas gerações, não é mesmo? Até nesse discurso aqui que fala desse tema de que é por meio de pequenas coisas simples, né? Que é uma sabedoria, né? É um presente que a alma também está dando ao seu filho e para nós. Mas aqui tem um discurso que fala 1% melhor, que está no estudo, e o Elder David, ele fala a citação do Elder David Bednar, né, que fala assim: pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são os passos que o Senhor gostaria que dessemos. Preparar-se para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais da mortalidade e o objetivo de uma vida inteira. Não é resultado de momentos esporádicos de uma intensa atividade espiritual. Então, realmente, é isso que a gente tem falado aqui, não vai ser... É uma vida inteira que vai levar a gente, né, até essa pureza, e ainda assim, mas se a gente está 1% melhor, né, que ele até fala aqui quando eles estavam, que é um time só da Grã-Bretanha, que só perdia, né, e aí todo dia eles foram melhorando 1%, ele falava, né, 1% melhor. Se a gente ficar 1% melhor cada dia, né, olha quantos dias o Senhor nos abençoa, né, quantas horas... Quantos segundos? Inclusive, né, no discurso do Elder Oaks, ele mostra, né, a imagem de uma rachadura no meio da calçada, né, que ele fala quanto tempo demorou para estar desse tamanho a rachadura na calçada, né? Foi por meio de coisas pequenas e simples ao longo de anos, mas tá aí, ela conseguiu mostrar a força dela, né? Então tem tanto pro negativo quanto pro positivo, eu acredito, né? Porque a gente pode estar melhorando aos poucos e fazer uma grande mudança no coração de muita gente, ou também piorando aos poucos e fazer algo muito ruim também. Então, exatamente. Eu gosto muito desse discurso que você citou, 1% melhor. Depois eu vi que foi em outubro de 2021, porque desde então, as minhas metas, ela tem esse termo chamado agregar pequenos ganhos marginais, que é o que ele cita no discurso. E aí eu
coisas pequenas e simples, com também relacionadas às metas, que eu particularmente faço a cada ano, né? E aí eu comecei a me concentrar nas coisas mais importantes, quando vou projetar as metas daquele ano. Então, eu particularmente divido nas áreas espiritual, física, social, intelectual e estabeleço uma meta para cada uma dessas áreas e trabalho aos pouquinhos para que no fim do ano eu consiga, e tem dado muito certo. Começar pequenos passos, ao invés de tentar fazer uma coisa grande. E isso realmente me ajuda muito, porque no final do ano eu vi que eu consegui construir algo para mim, de crescimento pessoal e tudo mais. E assim, só para dar uma retro, né? Aqui no 37, a Alma está falando para a Elamã sobre as placas, né? Os registros que ele está deixando com o Elamã. E falar, olha, foram confiados a mim, agora eu estou confiando para você. Cuida. São muito importantes, cuida deles, ó, já salvou o povo de Amon, continua aí fazendo a obra de Jesus Cristo, mas a obra que eu já comecei, né? Continua aí. E aí que ele fala, né, que elas se forem guardadas, vão conservar seu brilho, também todas as placas contêm escrituras sagradas. Então, realmente ele está deixando valor ali, importantíssimo, importantérrimo, os dois. Maravilhoso, das placas que hoje estão aqui para nós, né? E eu acho que o 37 tem tanta coisa de valor. É um ensinamento atrás do outro, né? E aí eu tava falando com as meninas no carro aqui, pra mim, eu tava lendo, né, 36, 37, 38, 39, e eu fico imaginando, tá tão explicado, tá tão assim, as palavras que ele fala para os filhos são perfeitas, que eu fico imaginando, será que ele não escreveu antes? Porque ele queria, assim, porque tá tudo muito bem explicado aqui. E às vezes é muito mais difícil a gente lembrar de tudo que a gente falou depois, né? Mas eu imagino, será que ele não escreveu antes para poder deixar essa bênção para os filhos dele? Tudo bem que ele vai falecer, ele vai morrer lá no capítulo 42, por aí, né? Depois do 42. Mas aqui ele já está querendo deixar essa bênção para os filhos, né? Sim. Aqui ele já está querendo deixar todo o ensinamento, toda a vida passada dele. E eu pensei, será que ele não escreveu? Será que a gente tem escrito, às vezes, nossos conselhos para os nossos filhos num diário, ou então numa carta para eles lerem no começo do ano? Olha, começa o ano muito bem, eu já passei por isso. E às vezes até ler, né? Até ler com eles essa carta. Olha, eu queria muito ler para você todo o meu sentimento, todo o meu testemunho. Eu queria que você guardasse com você no seu quarto, no seu criado mudo. Sempre que você tiver dúvida, dá uma lida no meu testemunho. Assim, com as escrituras do lado, não sei. Mas eu fiquei pensando... Quem disse que ele não escreveu? Então, eu acho que não tá falando exatamente, que ele falou. Eu acho que ele deve ter escrito, sabe? Porque tá tão... Tá cada tão perfeito. item tá tão perfeito, exatamente. Que aí, assim, ele depois deve ter colocado algumas coisas, né? E agora, meu filho, né? Mas, e Alma 37 é tão poderoso que é a senha de todas as capelas, né? De Wi-Fi. Tá divulgando aí os nossos segredos. Mas só voltando um pouquinho, a falar que no começo ele fala, né? Que explicando quão importante eram esses registros, né? Ele fala, porque são preservadas para um sábio propósito. E é o que você falou do povo de Amon. Então, a gente sabe a fonte em que achar o caminho para a nossa salvação e redenção, porque é através das escrituras. Por isso que é tão importante a gente usá-las, né? A Vlau tinha falado que realmente ele vai citar aqui no 37 como se fosse Liahona, né? E porque as escrituras são para nós um guia, né? Elas vão nos ajudar. E cada vez que a gente está passando por uma fase diferente da nossa vida, a gente vai ler as escrituras, a gente vai ver coisas diferentes, porque vão ser revelações diferentes para nós, né? E eu gosto de ler, antes da gente chegar no 37, eu gosto de ler o 35. Carol, lê pra gente, por favor. Lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. E aí, se a gente vai em sabedoria, ele fala que é a capacidade ou o dom de Deus de saber julgar corretamente. Adquire sabedoria pela experiência e pelo estudo e seguindo os conselhos de Deus. Sem a ajuda de Deus, o homem não tem sabedoria verdadeira. A gente sempre ouve assim, aquela pessoa é muito sábia. Nossa, que homem sábio. Nossa, ele deu uns conselhos muito bons. Sabedoria vem de Deus. Vem, né? Se a gente se aconselha com ele. De acordo com o julgamento de Deus. Exatamente.
Não, e eu gosto que ele fala, aprende agora, aprende enquanto você ainda é jovem, porque vai ser muito melhor guardar os mandamentos de Deus assim, né? Não, e era isso que eu ia falar também, assim, da mocidade. Quantos anos ele tinha, Elamã? A gente não sabe, essa mocidade pode ser 30 anos, pode ser 40, comparado à Alma que talvez tinha 90, o filho dele de 50 estava ainda jovem, né? Então, nunca é tarde demais. A gente está aqui na Terra, a nossa experiência toda aqui na Terra é a nossa mocidade. A gente está aqui para aprender e para crescer para a vida que vem depois. Né? Por isso que é tão importante a gente aprender aqui, se arrepender aqui, para a gente não ter que se arrepender lá na frente do Pai Celestial, que vai ser muito mais difícil. E pensando assim, também em jovens mesmos, nas crianças, nos adolescentes, porque se a gente aprender a guardar os mandamentos enquanto a gente é jovem, a gente está botando um tijolinho, né, em cima do outro. Se a gente ensinar nossos filhos a guardarem os mandamentos, fiz um erro, preciso me arrepender, as coisas vão ficar muito mais fáceis para eles com 20, com 30, com 40, porque eles já vão saber e eles vão ter mais sabedoria, porque eles já passaram por isso, eles já aprenderam quando eles tinham 10 anos, 15 anos. Até conhecimento secular, né? Eu vejo que assim, nunca é tarde, mas o nosso cérebro, quando a gente é jovem, ele é muito mais rápido, ele responde. A gente tem mais facilidade para aprender, a fazer mais cursos ao mesmo tempo, a gente tem essa capacidade de se envolver mais. Então, essa escritura é muito sábia também, falando para os jovens, né? Olha, jovens, agora é o momento, aproveita para vocês estudarem, adquirir conhecimento, busca o Senhor, porque depois a gente, né, vão ver os desafios maiores da vida, né, Laís? Vai casar, ter filhos, que às vezes a prioridade vão ser diferentes, vai ser a nossa família, né? Vão ser os nossos filhos, não vai ser só o estudo. Então... É interessante, desculpa. É interessante que no aprendizado ocorrem erros. Então, as crianças e os jovens, assim como nós, e ainda idosos, vamos cometer erros. E, às vezes, nós como pais, como a gente sabe que errar causa certa dor, desconforto. Às vezes, quando uma criança erra, temos a tendência de não deixar eles passar por isso. Não sei se faz sentido para vocês. Não, tudo bem, depois não sei o que, vamos fazer outra coisa. Mas é necessário que eles também passem por esse pesar e por esse... que aquela comportamento, aquela situação ofendeu os pais ou ofendeu o Senhor de alguma maneira. Então, eles precisam sentir, de certa forma, esse pesar. Não grande ou absurdamente insuportável para a idade deles, mas isso é necessário. Então, as escrituras, elas são realmente a forma que nos ajuda como pais a saber o que fazer, né, nessas situações. Exato, é importante a gente ensinar para os nossos filhos, por mais que eles possam esquecer, mas aonde encontrar a fonte. A fonte. Que está no 37, vamos lá ler. Vamos lá. Antes do 37, eu acho legal a gente só ler o 36 também, que ele fala assim, e roga a Deus por todo o teu sustento, sim. Aqui ele já está falando sobre a oração, né, para o Senhor. Sim, que todos os teus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. Eu gosto muito que ele está falando, para o Senhor, você tem que estar conversando com o Senhor. Daí o 37. Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e Ele dirige-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Então é interessante que você mencionou que é a senha também do Wi-Fi, porque é meio que isso, né? Você vai usar o Wi-Fi? Use para os propósitos corretos. E o nome do Wi-Fi é Liahona. Aí, para você usar Liahona, aconselha com o Senhor. Exatamente. Então é tudo com propósito. Tudo com propósito. Tudo um quiasmo, né? Que a gente estava estudando também, os podcasts falam que Alma 37 também. 36 também. Tem muitos quiasmos nas escrituras, né? Que vai complementando. E se fizer isso, vai fazer isso. E falam que a existência desses quiasmos que tem no livro de Mórmon é uma fonte clara
Da veracidade. da veracidade de escritura, que Joseph, imagina, ele nem sabia, acho que era quiasma na época. E Foi descoberto depois, né, o que era um quiasma. Exato, e encontra-se na Bíblia. E esse mesmo padrão tem no livro de Mórmon. E, inclusive, quem publicou o estudo sobre o livro de Mórmon foi o John Welk, que é o dono da Central das Escrituras, um dos fundadores. Então, muito bacana saber que temos quiasmos É aqui. verdade, ele criou... nossa, você me lembra de tudo. Mas ele criou a Central das Escrituras através do estudo dele do quiasmo, né? Que ele falou, nossa, as pessoas precisam ver que a veracidade do Evangelho tá no livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon é verdadeiro, e porque o livro de Mórmon é verdadeiro, eu preciso provar para todo mundo tudo isso. E aí ele começou os estudos, que aí ele criou a Central do livro de Mórmon, mas agora é a Central das Escrituras, porque eles estão pegando todas as Escrituras, né? Então, se vocês quiserem estudar mais sobre quiasmos, pode procurar lá, tá no site do centraldolivrodemormon.org. Mas só para a gente terminar esse versículo, a importância dele, né? Eu sempre, na minha vida, sempre no seminário, quando passava por essa escritura, e aí a importância também da gente fazer seminário desde cedo, na nossa mocidade, porque a gente aprende coisa para a nossa vida inteira, né? E a constância também das escrituras na nossa vida, nessa fase das nossas vidas, né? Enfim. Mas eu sempre olhava para isso e falava, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, né? E eu penso, eu preciso estar orando, e até hoje, eu preciso estar orando muito mais para tudo o que eu fizer. Vou sair de casa, eu tenho amigos, famílias que adoro muito, que eles oravam logo antes de sair de casa. Eu não faço isso, preciso fazer mais isso. Mas eles oravam para sair de casa, todo mundo chegava na frente do elevador, do hall do prédio e fazer oração juntos. E eu acho isso tão legal, porque te protege, né? Te ilumina para onde você estiver indo. Se vocês acabaram de brigar ali no quarto, agora vai ter que ficar quietinho, né? Então, assim, acho realmente... Os pais da Laís acordavam ela às 5 da manhã, não era? Para fazer oração e ler escritura? Quando precisava, sim. Geralmente era à noite, mas a gente teve uma fasezinha que a gente fazia antes. Então, mas a vida é de adaptações, né? Como a gente falou. Fases, né? Fases. Passa uma fase, vai para outra. Mas eu gosto muito disso, do conselho, né? Tudo na igreja a gente envolve um conselho familiar, conselho dos líderes da igreja, conselho do quórum dos 12, conselho aqui, conselho ali. Quanto conselho é importante. E essas reuniões de conselho são sempre com o Senhor no centro. Vamos fazer um conselho para a nossa família? Vamos fazer uma oração antes? Vamos decidir qual que é os nossos próximos passos? Qual que é o nosso plano para daqui a 5 anos? Quando a gente está com o Senhor, fica tudo muito mais claro, fica tudo muito mais fácil. Mais simples, exatamente. Então, a importância da gente sempre se aconselhar com o Senhor em tudo que a gente faz. Na menor coisa possível até a mais grandiosa. Se aconselhar e tomar pequenas ações para o Senhor continuar guiando, né? Continuar, né? Como você falou, você foi procurar um terapeuta, né? E essas coisas, essas pequenas ações, o Senhor vai direcionando e colocando as pessoas nos nossos caminhos para que o Senhor continue nos guiando. Nós temos a tendência de sermos muito complexas, principalmente as mulheres, sempre complicando as coisas. Eu vou fazer um bolo, não, mas eu tenho que colocar uma cobertura, talvez um recheio, não sei o que. Então, em pequenas coisas é importante a gente sempre estar conversando com o Senhor, porque Ele, de certa forma, pelo menos comigo, simplifica a minha vida. Você não precisa fazer isso tudo, vamos simplificar. Então, isso aqui vai ser melhor para você. Então, aconselhar em tudo, grandes e pequenas coisas. Minha mãe fazia oração até para o bolo crescer, então... Isso me lembra um pouco do versículo 46, que a gente está falando, né, de simplificar. Você ia falar isso? Olha lá, o Espírito, olha lá. Vai, vamos lá então. Vamos lá. Juntas? Jogral? Vai. Não, pode ler, amiga. Você leu o 46 e eu leio o 47. Tá bom, então, combinado. Ele fala, meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho. Por isso sucedeu com nossos pais, porque assim lhes foi preparado para que se olhassem, pudessem viver. E a mesma coisa se dá conosco. O caminho está preparado e se olharmos, poderemos viver para sempre. E agora, meu filho, não deixeis de cuidar dessas coisas sagradas. Sim, não deixeis de confiar em Deus para que vivas, que é o tema da semana. Dirige-te a este povo e proclama a palavra e ser moderado. Adeus, meu filho. Enfim, é isso, né? Confiar no Senhor. Eu tinha pensado de já ir para o 5, porque ele fala assim,
Aí no 38 ele vai falar para Siblom que Siblom era um filho bem reto, né? Mas quando você também é pessoa muito reta, ela também passa por muitas dificuldades, normal. Mas para Elamã ele deu 2 capítulos, para Siblom só 1. E bem curtinho. Bem curtinho. Mas para dar força. E no 5 ele fala assim: e agora, meu filho Siblom, quisera que te lembrasses de que se puseres a tua confiança em Deus, serás libertado de tuas provações e teus dissabores e tuas aflições, e serás elevado no último dia. Achei tão lindo esse versículo. Legal, de sabores, né? Uma palavra... Porque você fala assim, nossa, tô desgostoso com essa situação, né? Então é um dissabor, não é interessante? Né? E ele fala isso porque eu acho que fico pensando que Siblom, mesmo que ele fosse um filho bem reto no caminho, ele ia passar por algumas coisas e... Aí ele falou, põe a tua confiança em Deus, continua a confiar em Deus. O que você está fazendo, continua a fazer e permaneça porque é para confiar no Senhor, né? Enfim, a gente vai terminando aqui, mas tem alguns versículos que eu queria pegar que são lindos, né? E agora, meu filho, no 9, e agora, meu filho, disse-te isso para que adquira sabedoria, para que aprendais de mim que não há outro caminho, ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo, eis que ele é a palavra da verdade e da retidão. Né? Então... Sempre prestando testemunho para os filhos, né? Sempre colocando o Senhor. Muito lindo. E no 11 ele também fala para não ser orgulhoso, né? Porque ele fala, não procura te vangloriar de tua própria sabedoria, nem de tua grande força. Então sabia que ele era sábio também, que ele era um filho bom. Filho bom, mas cuidado, porque, né? Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade. E aí no 14, né? Ó Deus, agradeço-te por ser... Não digas, ó Deus, agradeço-te por sermos melhores que nossos irmãos. Mas antes dize, ó Senhor, perdoa minha indignidade e lembra de meus irmãos com misericórdia. Sim, reconhece a tua indignidade perante Deus em todos os momentos. Ensinando humildade. Humildade sempre, né? E eu acho interessante que assim, a gente vê 2 tipos de filho, né? Um filho que precisava se arrepender, que estava pecando, e um filho que era considerado tecnicamente bom, né? E eu tendo a... E tem o terceiro que e fez tem o terceiro pecado, que hein? fez... Vamos ver semana Esse daí é outra história aí já. Mas eu, por exemplo, eu tenho a tendência a me... Como fala? Me encaixar mais com Siblom. Tipo, eu nunca fiz nada assim tão de errado. Mas essas pessoas têm a tendência do quê? De cair no quê? No orgulho de, eu nunca pequei, eu nunca fiz isso. Então eu acho interessante que por mais que você acha que tá tudo bem, que você nunca fez, sempre você tem essa disposição talvez a cair um pouquinho em outros tipos de pecado de uma outra forma. Uma coisa que eu pensei que aconteceu comigo mesmo, às vezes eu passava por um acidente, eu falava, nossa Senhor, obrigado que não fui eu. Isso é tão egoísta. E hoje eu mudei meu pensamento. Eu falo assim, nossa Senhora, abençoa essa família, né? Claro, continue me protegendo e protegendo as pessoas ao meu redor, mas que o Senhor abençoe essa família. Então, às vezes a gente tende realmente a falar assim, ai, obrigada, né? Tipo, sem querer. E aí depois o Espírito falou assim, não, você não pode falar assim, né? A sua oração tem que ser diferente. Interessante que o Espírito, ele vai dando uma... Ensina, ao mesmo né? tempo, o inimigo também sabe de suas fraquezas. Então, ele pode fazer você pensar dessa maneira, com orgulho, eu sou muito bom, então eu sou orgulhoso. Ou ele pode falar assim, se você cometer um pequeno errinho, pronto, já acabou. Tipo assim, então você tem que ser sempre perfeito, sempre bom. Então até nisso... E só para me redimir, quando eu passei por um acidente bem grave... Quando eu passei por um acidente bem grave, o carro deu perda total, enfim, e a gente tava assim, o airbag explodiu no meu rosto, e a gente tava assim, eu tava assim, na hora eu pensei, ou eu vou morrer, ou eu vou, né, e aquela milhões de coisas acontecem, passa na tua cabeça. Aí a gente tá assim, na hora que passou, assim, falou, tá todo mundo bem, né, tava todo mundo no carro. Aí chega uma pessoa, sabe, para vir, parou no meio da avenida super movimentada, a pessoa abriu e falou, vocês estão bem? Aquilo assim para mim, foi um amor assim de um anjo do Senhor, sabe, representando, ele já ligou, chamou o bombeiro, a polícia, falou, não, a gente tá bem. Enfim,
todo mundo ficou super bem. Tivemos alguns arranhões, meu olho inchou um pouco, mas o Senhor nos protegeu, né? E como o Senhor, Ele ensina a gente, né? Eu falo, nossa, nesses momentos que a gente realmente está precisando dEle, Ele nos ampara, nos manda os anjos dEle. E quando a gente vê o amor, né, dessa pessoa ter parado o carro, com ele não aconteceu nada, mas ele ficou tão preocupado que ele parou e veio socorrer, e veio tentar ajudar. E é isso, né? Confiar no Senhor para que a gente continue vivendo a todos os momentos, em todas as nossas tribulações. Bom, meninas, muito obrigada. Conversa muito maravilhosa. Vlau, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Maravilhoso, Foi Vlau. muito bom estar aqui. Obrigada. Antes do outro lado e agora aqui com vocês. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Que bom. Obrigada por ter se aberto, como a Carol falou, ter conversado conosco e ter dado seu testemunho aqui, que foi muito importante para nós também. Então, muito obrigada por ter estado aqui conosco na nossa conversa. A gente sente muitas vezes que é como se a gente estivesse com mais gente aqui conversando, né? E que confiemos sempre no Senhor. Que essa semana seja uma semana bem abençoada para cada um de vocês. Que vocês continuem se aconselhando com o Senhor, que nós continuemos, né? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau! Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.